Olá, seja muito bem-vindo à disciplina de enfermagem na saúde do idoso. Hoje vamos trabalhar a unidade 3, vamos falar sobre o mal de Parkinson, que é uma doença que está bastante ligada ao processo de envelhecimento, tá? Eu costumo dizer em sala de aula que algumas coisas, como professor de enfermagem, né? Lembrando que eu sou professor de enfermagem, sou enfermeiro de formação, algumas coisas eu não admito. E uma delas é brincadeira com tanto mal de Parkinson quanto mal de Alzheimer, que a gente vai ver na nossa próxima unidade. Porque são doenças bastante graves e quem já teve algum familiar, como eu tenho, que possui essa doença, sabe o quão grave é, o quão debilitante essa doença é. Então, a gente tem que começar a retirar essas brincadeiras relacionadas ao mal de Parkinson, ao mal de Alzheimer, do nosso cotidiano, tá? Vocês vão ver bastante da importância dela. Então, vamos começar então falando, uma breve introdução. Então, o mal de Parkinson é uma doença que provoca a degeneração de uma substância específica do encéfalo, que é a região nigra. Então, se você pega o encéfalo, né, faz um corte transversal e aí você pega especificamente o telencéfalo, né, que seria o cérebro, né, propriamente dito, você vai ver que ele tem a substância branca e a substância nigra. E aí você tem, então, uma degeneração das células desse local, tá? E grande parte dos casos de Alzheimer não tem uma causa muito definida, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre as possíveis causas, mas não há nada que se possa fazer assim especificamente para evitar, a não ser casos que você já tenha na família, né? E buscar essa questão do perfil genético bem com antecedência, justamente para evitar alguma coisa, ou se observando que você tem uma tendência a desenvolver o mal de Parkinson, você justamente começar a evitar aquelas coisas que os estudos associam, mas não definem como a causa do Parkinson, tá? Muito importante, a gente, quando fala sobre o mal de Parkinson, é falar sobre a dopamina, né? A dopamina vocês com certeza já conhecem, já viram na disciplina de fisiologia, e a dopamina justamente é um neurotransmissor que ele é responsável pelos movimentos. Então, quando a gente tem justamente o mal de Parkinson, a gente começa a ter falhas tanto nos receptores de dopamina quanto na produção de dopamina. Então, por isso que a dopamina ela entra aqui como algo bastante importante dentro dessa condição. A incidência, né, ela é bastante alta e ela vem aumentando com o passar dos anos. Então, em cada 1.000 pessoas, cerca de 187 sofrem do mal no DF, né? E aí a doença atinge cerca de 2.000 pessoas. Então, é bastante, são muitas pessoas, né? Ou seja, a maior parte são idosos, então são muitos idosos com mal de Parkinson e que precisam de uma atenção, e populações, países, né? Como já foi citado em unidades anteriores, países com um grau maior de envelhecimento precisam ter essa atenção. Mas muito curioso, se observa, é que países que têm um alto grau de idosos, mas também têm um alto grau de desenvolvimento educacional, essa doença não é tão expressiva. Então, tanto o mal de Parkinson quanto o mal de Alzheimer parece que tem alguma relação justamente com esses estímulos constantes, ou para evitar sintomas mais graves, ou para prolongar a vida desse paciente que sofre dessa doença, tá?
O mal de Parkinson, ele existe em dois tipos. O tipo que provoca rigidez muscular e lentidão dos movimentos. Então, vamos lembrar que está relacionado à dopamina, por isso que tem rigidez muscular ou a lentidão dos movimentos. Essa é a forma mais comum. Eu sei que pode soar estranho, né, porque a gente sempre imagina a pessoa que tem mal de Parkinson, aquela pessoa que tem os movimentos repetitivos, né, os tremores, que seria a segunda forma mais prevalente. Mas é porque essa é a forma que a gente vê, e geralmente essa é a forma das pessoas que elas acabam estando na rua, né? Essas pessoas que têm essa rigidez muscular e lentidão dos movimentos, é difícil elas estarem na rua, né? Muitas das vezes elas estão acamadas. Por isso que não é tão fácil você visualizar esse tipo de mal de Parkinson. É mais comum você ver os tremores e principalmente tremores em extremidades. Esses tremores, eles podem ser unilaterais ou bilaterais, tá? Eles podem afetar uma região específica, ou seja, tremores na mão, podem pegar o antebraço ou o membro superior todo. Então, ela é bem, porque ela está relacionada a qual região do encéfalo, né, que está sendo ali afetada, tá? E como a doença afeta a movimentação do corpo? Muita gente já falou, mas vamos ler junto aqui na apostila. Para o processo nervoso de movimento do corpo acontecer, existe um outro neurotransmissor que trabalha com a dopamina, que é a acetilcolina. Quando a doença de Parkinson se instala, o trabalho cerebral é prejudicado, provocando desequilíbrio entre a dopamina e a acetilcolina. As ordens para o movimento acontecer são passadas de forma distorcidas. Então, ou com muita eficiência, que seria o caso dos tremores, ou com baixa eficiência, que seria no caso da rigidez. Eu lembro que quando eu estava na faculdade, ainda no início do curso, e eu estava tendo uma aula sobre doenças respiratórias, e a professora estava falando sobre asma, sobre os medicamentos para asma, e ela falou que os medicamentos hoje para asma são de melhores tecnologias, que inclusive faz com que evitem aqueles tremores, né? Porque o pessoal da década de 90, 80 relatava tremores após o uso da bombinha de resgate, tá? Eu não estou nem falando aquelas bombinhas mais específicas para tratamento, estou falando as bombinhas mesmo de resgate, porque hoje você já tem uma tecnologia melhor. E eu lembro que quando acabou a aula, eu fui conversar com a professora justamente assim, do tipo, será que não seria possível pegar essa substância que tem, né, no novo composto e usar em pacientes que têm o mal de Parkinson? E aí ela gostou bastante, né, ela elogiou esse meu pensamento, né, investigativo e tudo mais, mas ela falou que não, porque justamente são fatores diferentes. A gente tende a achar que o mal de Parkinson é uma questão periférica, né, por conta dos tremores, mas na verdade ela é uma degeneração cerebral. No caso da bomba de asma, antigamente, esses tremores eles eram de ordem periférica, não era de ordem central. Então por isso que não daria para utilizar o mesmo composto, tá? Quais são as causas, né? Que a gente já falou que não tem causas muito específicas, né? O que se tem é algumas causas que são suspeitas. A primeira delas seria o uso exagerado e contínuo de medicamentos, né? Então, não só a polifarmácia, mas também o uso de medicamentos como a cinarizina, ela pode bloquear o efeito do receptor e permitir e não permitir a eficácia da dopamina, né? O trauma craniano repetitivo, e aí no texto, na apostila cita lutadores de boxe, e aí eu trago até uma curiosidade para vocês. Saiu um estudo há uns anos assim, 2 anos atrás, que dizia qual que era o esporte mais perigoso de todos.
E aí e eu adorava fazer isso nas aulas de anatomia, perguntar para os alunos e tentar ver qual que eles achavam, né? E aí muitos falavam, paraquedismo, porque se não abre a pessoa vai morrer e tudo mais, e faz todo sentido, né, obviamente. Mas de acordo com esse estudo, o esporte mais perigoso de todos foi considerado o rugby. E aí, por quê? Porque o rugby ele é muito parecido com o futebol americano, mas ele acaba não tendo toda aquela proteção do futebol americano. E aí, como que o estudo chegou para dizer isso? Porque ele mostrou que fez um estudo com 100 ex-jogadores de rugby, né, que já estavam aposentados. E quando a gente fala aposentado, não estamos falando de pessoas de 60, 70, 80 anos, não. Eram jogadores de 35, 40 anos, tá? E desses 100, 98, ou seja, 98% da amostra apresentava uma doença chamada ETC, que é encefalopatia traumática crônica. E quando você pega a ETC, o cérebro, né, o encéfalo, de uma pessoa que tem ETC e de uma pessoa que tem Parkinson ou Alzheimer, é uma ressonância magnética, né, no caso eu estou falando assim, é muito parecido, muito parecido. Porque por conta desses impactos repetitivos, você tem justamente degeneração dessas células. E como as células negras, né, elas estão justamente no cérebro, que é a camada mais externa do encéfalo, é por isso que tem essa associação também com trauma craniano repetitivo, tá? Fala boxe, mas lembra do rugby, que foi considerado o esporte mais perigoso. Isquemia cerebral também, né, ou seja, o acidente vascular isquêmico, né, o acidente vascular cerebral isquêmico também, ele tem a relação com isso, ainda que não seja um grande acidente, mas pequenas isquemias também podem levar a falta de suprimento sanguíneo para algumas regiões do cérebro, né? E justamente essas regiões não terem a produção de dopamina. Frequentar ambientes tóxicos, como as indústrias de manganês, né? Que estão em baterias, por exemplo, de derivados de petróleo e também de inseticidas, são umas das possíveis causas do mal de Alzheimer. E quais são os sintomas? Então, o mais clássico de todos, né, o que mais todo mundo associa, que são que são os tremores, né? Eles geralmente são aliviados quando o paciente se movimenta ou quando ele está em sono, mas em graus mais avançados, eles são constantes. A rigidez e lentidão de movimentos, né? Mas é isso, como a gente falou, né? Com o passar do tempo, a mudar de posição torna-se um suplício. Este é o sintoma mais frequente da doença, apesar de as pessoas associarem o mal às mãos estáveis e traumas, tá? E trêmulas, perdão. Então, você observa justamente, foi o que eu falei, porque essas pessoas, elas estão, em grande maioria, acamadas. Então, por isso que você não acaba observando. Mudança de humor, tá? E não só mudança de humor, né? Mas também confusão mental, ou fixação em uma ideia específica. Então, eu quero fazer isso, eu vou até o fim. Claro que tem toda uma questão de personalidade envolvida, né? Mas observa-se muito essa fissura por algo, a mudança de humor repentina e principalmente pessoas que toleravam certas coisas e começam a não tolerar mais. E aí acaba se associando muito com a idade, né? Fala assim, a pessoa não tá gostando mais da brincadeira ou de algo específico porque está se tornando idoso, mas muitas das vezes está relacionado ao mal de Parkinson, né? E o comprometimento das vísceras. Então, é aquele negócio, né? Assim, eu falo assim de forma geral, né? O mal de Parkinson, então, ele tem esses tremores, essa rigidez, que você começa a ver de forma periférica até que acomete
propriamente as vísceras, os órgãos, até que uma hora o coração também entra em rigidez e é onde você tem a parada cardiorrespiratória, né? Sobre o tratamento. Até agora não existe tratamento definitivo para a doença de Parkinson. Mas você pode estar pensando assim, professor, e o canabidiol? Então, ele não é o tratamento para a doença. Ele é o tratamento para os sintomas da doença. Ele é excelente, tá? E vamos deixar uma coisa bem clara. Canabidiol é uma coisa, cannabis, a maconha, é outra coisa. Isso não quer dizer que o paciente vá fumar o cigarro de maconha para poder ter os efeitos benéficos de diminuir os tremores, melhorar a questão da rigidez, melhorar a mudança de humor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É justamente... Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi vídeos na internet que são um completo desserviço, né? Que mostra a pessoa fumando e diminuindo os sintomas, mas não é isso. É o canabidiol, né? O produto mesmo aplicado, as gotas de canabidiol. Esse é uma inovação e ele ainda não está 100% consolidado, porque ele ainda não é de fácil acesso. Ainda tem muito problema envolvido, ainda tem toda uma questão de importação, né? Pela Anvisa, então não é à toa que quando o psiquiatra ele prescreve, né, o canabidiol, geralmente é um psiquiatra que ele conhece algum representante que consegue fazer essa importação de forma mais facilitada. Não é tráfico, tá? É importante deixar isso bem claro, mas é porque tem algumas dificuldades, algumas barreiras, né? Por quê? Não é por conta que a maconha não é legalizada no Brasil, é porque o canabidiol, na verdade, ele serve para várias coisas. Então, corre o risco justamente de tráfico de canabidiol, tá? Por isso que é um pouco mais rígido essa questão. Então, o que nós temos de tratamento assim hoje, né? Fora o canabidiol que eu falei. Medicamentos para a reposição da dopamina, né, como o L-Dopa, que é o mais comum, só que ela provoca alguns efeitos colaterais. Fisioterapia, o uso de drogas antidepressivas e a prática de exercício físico também ajuda bastante, né? É o que se tem observado. E também tem os implantes. Esses implantes, né, lê junto comigo aqui porque ele é bem interessante. Na cirurgia de estimulação cerebral profunda bilateral, são implantados 2 marcapassos no peito do paciente ligado a eletrodos ao cérebro. Esses aparelhos emitirão impulsos elétricos para regular as funções do núcleo subtalâmico afetado pela doença. Restauradas as suas funções normais, essa região cerebral atua sobre os gânglios da base, aliviando os sintomas do mal de Parkinson. Então, esses são alguns possíveis tratamentos. Medicamento, o L-Dopa, é mais fácil de ser acessado, mas tem mais efeitos colaterais. O canabidiol tem muito dessa resistência por conta do preconceito, tá? E ele é um medicamento caro, então não é de tão fácil acesso. E os implantes não são para todos os casos, são para casos um pouco mais severos e também não é de fácil acesso. Mas o mal de Parkinson é uma realidade e é uma doença que afeta muitos idosos e também pode afetar a população mais jovem, tá? À medida que alguns hábitos de vida vão se piorando. Principalmente quando você tem o uso de medicações que afetam substâncias do encéfalo, né? E aí, no caso, tem que lembrar que é a substância nigra, tá? Não é qualquer substância, certo? Então, espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês na próxima unidade. Até mais, tchau, tchau!